Olá, turminha. Continuando sobre a formação de imagens em espelhos esféricos que parou aqui meu vídeo. Então vamos continuar. Bom, espelho côncavo, formação de imagens. A última imagem que eu parei vocês viram que o espelho convexo tem uma imagem, o côncavo são 6. Então vou apresentar a última para vocês. Então agora o objeto está entre o foco e o vértice, aqui o objeto. Então o raio incide e o raio reflete. Então ele incide aqui no vértice e ele reflete, olha aqui, do mesmo lado, do lado refletor do espelho. Então, a imagem vai ser formada pelo prolongamento dos raios, porque, olha, os raios são divergentes, aqui eles nunca se encontram. Então, a imagem vai ser formada, neste caso, atrás do espelho. Então, ela vai ser uma imagem agora virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios efetivos, ok? É uma imagem maior que o objeto e é uma imagem direita. E aqui nós temos também sobre a equação de Gauss. Antes da equação de Gauss, eu quero falar para vocês que a essas propriedades vale a gente lembrar que são consequências da reflexão e do princípio de propagação da luz, inclusive dos raios de reversibilidade, onde a gente fala que a figura da gente, o objeto da gente, por exemplo, o raio incide paralelo, tá, ao eixo focal, incide paralelo e reflete sobre o foco. Ao contrário da reversibilidade, ele incide no foco e a reflexão dele é paralela ao eixo focal, é o contrário, ok? Nessa da propriedade da reversibilidade que eu tô falando, tá? Então, aí eu vou mostrar para vocês a equação de Gauss, como a gente vai calcular isso. Então, distância do objeto, DO, distância da imagem, DI. Ok? Então, em livros a gente vê objeto O, imagem I, mas ao invés de colocar o D, coloca P. Para não confundir muito vocês, vamos usar o D, mas o P é a mesma coisa que a gente vai ver em outros livros, tá? Então, a equação para nós encontrarmos a distância do objeto, a distância da imagem, é 1 sobre o foco, que é igual a 1 sobre a distância da imagem, mais 1 sobre a distância do objeto. Então, aqui a gente encontra essa equação. E também tem o aumento linear, que a gente vai achar, que a gente pega a imagem sobre o objeto. Ok? Então, a imagem sobre o objeto, nós vamos encontrar esse aumento linear, às vezes, quando ele dá aqui maior que 1, quer dizer que a imagem vai ser maior que o objeto, e se a imagem for menor que 1, a imagem for menor que 1, a imagem é menor que o objeto. E se esse A for igual a 1, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Ok? Era isso. Obrigada.